Fala futuro design, tranquilo? Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do curso Descomplicando Photoshop. Na aula passada nós conseguimos desenvolver uma arte juntos e hoje nós vamos entender como funciona o sistema de hierarquia das camadas, que é o nosso principal pilar nessa ferramenta que é tão preciosa. Então, fica ligadinho porque a aula de hoje é muito importante. Dito isso, vamos para a aula. Muito bem, agora na nossa tela inicial do Photoshop, nós vamos começar criando um projeto. Vindo aqui em criar, nós vamos manter a proporção de 1920 por 1080 e resolução em 100. Se o seu não estiver assim, basta alterar e apertar em criar. Na aula de hoje nós vamos criar a bandeira do Brasil, utilizando 3 camadas, e isso vai servir para que a gente possa entender como funciona o sistema de camadas do Photoshop. Para começar preenchendo a nossa tela, nós vamos vir aqui no menu Ajustes e selecionar cor sólida. Depois disso, na ferramenta Seletor de cores, nós vamos ajustar um verde que se assemelhe à bandeira do Brasil. Para quem quiser estar copiando a mesma cor, a mesma tonalidade do verde, basta copiar o código hexadecimal 2B5B2B. Depois dá um OK. E agora, com o auxílio das réguas, nós vamos criar a parte amarela da nossa bandeira. Para fazer isso, você vem aqui em Visualizar, Novo Layout de guias, e o meu já está pré-definido. Se o seu não estiver, você pode vir aqui em Personalizado, escolher Padrão, selecionar Colunas e Linhas, e no número de colunas você deixa 2, e no número de linhas 2 também. Na margem você coloca 80 para todas elas. E você tira essa opção aqui, deixa zerada. Agora dá um OK. E agora nós temos as margens da nossa arte. É interessante lembrar que isso não aparecerá na nossa arte depois que nós exportarmos ela. Isso serve apenas como linhas guias para nos auxiliar durante a criação do nosso projeto. Neste caso, vai nos ajudar a criar o objeto e também não deixar ele muito no limite da nossa arte. Agora, para criar esse objeto, nós vamos criar uma camada transparente e para isso nós vamos vir aqui no menu inferior direito e clicar nesse maisinho. E agora, com a ajuda da ferramenta caneta, nós vamos clicar sobre ela, selecionar a parte inferior da nossa arte, clicar aqui também, clicar em cima e agora nós vamos fechar. Com o botão direito, nós vamos clicar sobre a nossa demarcação e criar uma seleção. Vamos permanecer o raio de difusão em 1 e dar um Enter. E agora nós vamos na função Ajustes e escolher Cor Sólida. E aqui, com a ajuda do seletor de cores, nós vamos selecionar um amarelo que se assemelhe à nossa bandeira do Brasil. Vamos dar um OK. E agora nós vamos criar a parte circular da nossa bandeira. Para isso, nós vamos aqui nas ferramentas de formas e nós vamos selecionar a ferramenta elipse. No meu caso já estava selecionada, mas se não estiver para você, basta clicar com o botão direito e selecionar a opção elipse. Agora, com a ajuda da tecla Shift, você vai clicar e arrastar para que ela fique na forma padrão. Nesse tamanho tá bom. Agora você clica na tecla V e aí você vai poder mover o seu objeto e centralizá-lo. Agora você pode dar um Enter. E agora, para mudar a cor da nossa elipse, você pode vir aqui no painel lateral de propriedades, clicar sobre o painel de cor e vir aqui na cor sólida. Nós vamos escolher aqui um azul que se assemelha ao azul da nossa bandeira. Quem quiser estar copiando o código hexadecimal é o 2E28B0. Agora dá OK para confirmar a ação. E agora que nós temos a estrutura da nossa bandeira, nós não precisamos mais das guias. Então, se você quiser excluí-las, você pode vir aqui no painel Visualizar e apagar guias. É interessante abordar sobre a hierarquia das camadas. Por exemplo, se eu trouxer a camada elipse para baixo do losango, pode observar que nós não conseguimos mais visualizá-lo. Porém, se eu fechar a visualização, a camada elipse está na mesma posição. Porém, se ela estiver aqui e eu clicar na tecla V e começar a mover ela, nós podemos ver que ela aparece atrás da camada do losango. Agora eu vou voltar ela para a posição inicial
Então, basicamente, essa é a hierarquia das camadas no Photoshop. A camada que estiver acima, se ela for maior do que a camada que está abaixo, nós não vamos conseguir visualizá-la. Isso serve para textos, imagens, elementos. Então, basicamente, essa é a forma de organizar as camadas no Photoshop. Se você estiver trabalhando com um projeto que ele é muito complexo, então tem muitas camadas nele e você quer organizar, você pode utilizar a opção de pastas. Você pode fazer isso de duas maneiras. Com o botão Ctrl selecionado, você clica na primeira camada e seleciona as demais. E agora você clica na opção inferior, pasta. E agora as camadas que estavam soltas estão agrupadas dentro de uma pasta. Caso você queira fazer isso de uma forma mais rápida, você pode selecionar as camadas segurando a tecla Ctrl. E agora, com o atalho Ctrl G, você agrupa elas. Você também pode estar nomeando essa pasta da maneira que você quiser. Neste caso, nós vamos nomear com o nome Bandeira. Dá um Enter para confirmar. E aqui na setinha lateral esquerda, você pode estar visualizando o conteúdo interno dessa pasta. Você pode nomear as camadas também. Por exemplo, você pode nomear aqui verde, amarelo e azul. Isso te permite ter uma melhor organização do seu projeto e assim, caso decida alterar algo no futuro ou então no meio da criação mesmo, isso facilita que você encontre os elementos específicos. Outra opção muito importante de se falar é a opção de opacidade, que me permite aumentar ou diminuir a opacidade do meu objeto. Juntamente com ela, nós podemos utilizar a opção de mesclagem, que eu posso mesclar o meu objeto principal com as camadas de baixo. Então, é uma opção muito importante, muito útil, porém muito complexa também, que nós vamos estar abordando no decorrer do curso. Agora, eu voltei o nosso objeto para a posição inicial dele. Dando 2 cliques sobre ele, nós abrimos o nosso painel de estilos de camada. Nele, nós encontramos várias opções que nós podemos trabalhar com elas. Dentre elas, o traçado. O traçado nos permite contornar o nosso objeto. E com isso, nós podemos mudar a cor do traçado. Eu vou permanecer em branco, o tamanho dele, neste caso eu vou utilizar 15, e se nós queremos ele de forma externa, interna, central, e nesse caso nós vamos deixar ele de forma externa. Podemos mudar também a opacidade dele e até o modo de mesclagem dele. Aqui dentro dessa mesma opção, nós temos a opção de sombra projetada, onde nos permite modificar a opacidade, a distância da sombra e o tamanho dela. Vou retirar. E agora, já que aplicamos o traçado na nossa camada, nós vamos observar que ficou o ícone de efeito na barra lateral dela. E nós podemos expandir esse ícone, e ele vai nos permitir saber quais efeitos estão aplicados sobre a camada. E não somente isso, se nós clicarmos sobre o efeito e arrastá-lo para a camada de baixo, o efeito é passado da camada de cima para a camada de baixo. Nesse caso, ele foi para a camada verde, mas se eu jogar para a camada amarela, nós conseguimos visualizar o traçado no objeto amarelo da nossa arte. Se eu der um Ctrl Z, eu vou desfazer a minha ação e eu volto o efeito para a camada azul. Se eu quiser copiar esse efeito, eu posso vir com o botão direito sobre o elemento e vir aqui em copiar estilo de camada. E aí eu posso colar ele em outras camadas. Outra opção que nós temos é a opção lixeira, que nós podemos trazer para cá uma camada e apagá-la, ou então nós podemos trazer para cá um efeito e apagá-lo. Ou você pode simplesmente apertar a tecla Delete, e aí você pode apagar um efeito ou então uma camada. Outra maneira de apagar o efeito é clicar sobre a camada e com o botão direito você vem em apagar estilos de camada. Hoje nós tivemos um breve passeio sobre o menu de camadas no Photoshop, algo que nós vamos utilizar muito no decorrer do nosso curso, pois é o principal pilar desse programa. Então espero você na próxima aula.